Fala pessoal, começando mais um programa Acréscimos Futebol Carioca por outros ângulos. E voltou, hein? Voltou o Campeonato Brasileiro, o campeonato que a gente mais adora. Isso é bom ou ruim? Essa porcaria de Copa América. Agora sim a gente vai falar do que interessa, que é o futebol carioca, que é o futebol aqui dos times do Rio. Eu sou o Altair Alves, estou aqui com o Rafael Henrique Fernandes, com o Felipe Lucena. Hoje a gente vai falar muito sobre a goleada do Flamengo. Ninguém para o Flamengo de Jesus, hein? Ninguém para o Mengão. Também venceu o Goiás por 6-1. O jogo foi disputado ontem no Maracanã de manhã. Vamos falar também do Botafogo, empate com o Cruzeiro. Importante empate pro Botafogo, né? Que é um time que a gente não sabe muito bem o que vai acontecer. Mas o Cruzeiro tá na zona de rebaixamento. É uma coisa eventual, né? Acho que o Cruzeiro não vai ficar muito tempo lá. E vamos falar também do Vasco da Gama, que perdeu no sábado. O Vasco perdeu pro Grêmio, uma polêmica de arbitragem. Mais uma polêmica envolvendo aí o uso do VAR. E vamos falar do Fluminense, que joga hoje contra o Ceará no Maracanã. Toca a musiquinha. Pô, vamos começar falando do Flamengo. O rubro-negro carioca aplicou uma goleada de 6-1 no Goiás. Inapelável, o Flamengo de Jorge Jesus, recheado de craques, Maracanã lotado, atmosfera lá em cima. Sabe por que foi 6-1? Domingo feliz. Por quê? Não 7-1? Porque Jesus descansou no 7º dia. Esse é o Rafael Henrique Fernandes trazendo grandes piadas da internet brasileira Boa tarde. para o seu deleite. Bom, o Flamengo teve a estreia do Rafinha, né? Que Estreou bem, cara. estreou bem, deu 2 lençóis, fez a jogada lá de faquinha, não, né? De faquinha. O chefe gostou. O chefe gostou da piada, o chefe tá rachando o bico ali com a piada de O Rafael chefe Henrique Fernandes. gostou. Pô, o Flamengo teve a estreia também do Rafinha, né? Estreou Lateral muito que bem. ficou 50 anos lá na Europa como Sim. reserva no Bayern de Munique. Já veio Estreou- aposentado pra Já veio cá. aposentado, jogou ontem contra o Goiás, fez uma boa partida, né? Deu Entrou chapéu, bem, fez jogada estilo Kerlon Foquinha, Isso. né? Foi bem. E o que a gente pode falar desse Flamengo recheado de craques aí? Eu acho que tá 6 pontos do Palmeiras, né? Deixa eu confirmar aqui a classificação, mas o Flamengo O Flamengo- briga pelo título, né? E a postura do time mudou completamente, né? O time joga pra cima o tempo todo, marcação sob pressão, coisa que o Abel não fazia. O Abel preferia o time marcando atrás da linha de meio de campo. O Jorge Jesus fez uma mudança que a torcida do Flamengo queria ver para colocar todos os jogadores Uhum. ofensivamente bons, Uhum. que foi recuar o Diego para segundo volante. Isso. Uma coisa que é tão fácil de fazer Sim. que o Abel tinha um medo danado, Sim. então o Jorge Jesus já ganhou a torcida aí. E- Mas, por outro lado, barrou com o Ejar, né? A torcida não tá entendendo muito que é bem o isso. cara que era muito querido pela torcida Era um também. dos grandes E, na destaques minha do opinião, Flamengo. injustamente. Ele vem jogando muito. Segue o Arão Ejar. apaixonante no time. Ninguém tirou o Arão do time, né? O Arão é o dono do Flamengo. Pois é. Mas a postura do time mudou muito. O Flamengo tá jogando realmente bonito pra cima, buscando o gol o tempo todo. Como um time do nível do Flamengo, os jogadores que tem, deve jogar. Não ficar jogando... O Palmeiras joga muito feio, por exemplo. O Palmeiras, pro elenco que tem, o time joga por uma bola praticamente, se defende mais do que ataca. O Flamengo joga muito pra cima, busca com o Jorge Jesus, né? Esses 2 jogos deu pra ver isso. E esse do Maracanã ficou muito simbólico pelos 6 gols. Esse time ofensivo que avança, que ataca o tempo todo. O resultado saiu, 6 gols aí. Poderia até ter sido mais. Né? Ter sido mais. O goleiro do Goiás fez boas defesas, principalmente no segundo tempo ali. É bom goleiro esse rapaz do Goiás, hein? Fez boas defesas. E show da Arrascaeta, né? Que a torcida tanto queria no time também, entrou e deu no show. O cara, todo mundo que é craque, que é destaque, ele tá botando pra jogar, né? Sim. Não tá deixando ninguém. E de tem uma fora. coisa engraçada, que Jesus falou que o Flamengo é uma religião. Ele deu entrevista depois, coletiva pós-jogo, disse que o Flamengo não é um time, é uma religião, né? Isso vindo de Jesus, realmente, realmente algo deve ser verdade. para se admirar. Bom, o Flamengo, a gente lembra, na próxima quarta-feira tem o jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. O que a gente pode projetar para esse jogo? Porque o jogo lá em Curitiba foi muito difícil pro Flamengo, né? A equipe, apesar do empate, foi um bom resultado e tal, mas passou um sufoco danado contra o Atlético, né? Mas esse jogo também mostrou esse indício de que o Flamengo tá muito ofensivo, né? O time fez 3 gols, foram anulados, mas fez gols. Não, o Atlético Paranaense fez. O Atlético Paranaense que é o time ofensivo. O Flamengo criou muitas chances, na verdade. O jogo foi ofensivo nesse sentido, dos 2 times trocarem muito, dos 2 times Foi terem um jogo tido muito muitas chances. elogiado pela Um jogo pela muito imprensa. dinâmico. E... Foi melhor que qualquer jogo da Copa América, Sim. né? Flamengo, Sim, e a tendência é que o jogo aqui no Maracanã seja ainda melhor, porque o segundo jogo geralmente é melhor, né? Porque decide de fato a disputa. E o Flamengo com essa vitória de domingo, de ontem, já vem com mais gás ainda, além de já tá jogando ofensivamente, já vem com a sequência de treinamentos, agora com essa vitória, tem tudo para ser um jogaço esse jogo. E bom pro Flamengo, na verdade, porque decidir em casa com o time jogando como tá em boa fase é melhor ainda. Acho que chama atenção também essa questão do Flamengo não... o Jorge Jesus parece que não vai abandonar o Campeonato Brasileiro, né? Como outros treinadores com elencos também qualificados já fizeram em outras oportunidades, né? O Renato Gaúcho, por exemplo, no Grêmio,
bota sempre os reservas pra jogar, não tá nem aí pro Campeonato Brasileiro. Ele O negócio poupou dele é ganhar as titulares Copas, contra né? o Vasco, a gente vai falar isso daqui a pouco, mas ele poupou, acho que só 3 titulares jogaram no time do Grêmio sábado. Ele vai brincar no Brasileiro. Então o Flamengo, até pelo elenco que tem o investimento, o time recheado de bons jogadores, a gente acha que tá poupando, né, quando a gente vê a escalação, mas não, às vezes os caras são reservas. O Sim. Coelho, por exemplo, que a gente tava falando agora há pouco, não tá no time. Talvez tenha sido o grande destaque do Será que Flamengo não no seria ano até. melhor o Coelhar, o Coejá, ser titular? Porque dá mais consistência ali na marcação. Com certeza. Eu acho que em algum momento ele vai acabar percebendo isso e vai se tocar aqui, ó. Acho que a gente precisa de uma proteção maior aqui no meio de campo e... Talvez ele E esteja vai acabar ficando com nessa Coelho. coisa de botar o time ofensivo e no primeiro momento botou realmente Era o o time que ele ofensivo. tinha que fazer, né? Ele veio, a gente ficou essa coisa do Jorge Jesus, técnico português, né? Europa e A tal. mudar a filosofia. Ele veio e ele tinha que botar o time pra frente mesmo. Ele não adiantava jogar igual o Abel jogava, sabe? Esperando, uma coisa mais reativa. Mas será que não é radical também tirar o Coejá? Acho que daqui a pouco o Coejá volta pro time também. Daqui a acho que ele pouco o vai Arão voltar. perde vaga. Daqui a pouco, as coisas vão se acertar. Ou em Foi uma determinados barração momentos. injusta, cá pra nós, né? O Cuejá talvez fosse melhor primeiro volante do Brasil. Mas eu acho também foi muito por Quesito conta de roubada talvez de do bola. adversário, né? O Pode ser, Goiás, talvez que pode o ser, mais eventualmente, ofensivo tá. possível. É, E deu, se Pode foi isso até mesmo que a gente ser. imagina, deu muito certo. O Flamengo 8-6-1 foi uma goleada. Mas talvez, por exemplo, o próximo jogo do Flamengo é contra o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro. Vai jogar De com o repente Atlético vai- quarta e depois o Corinthians lá em São Paulo. Pode ser que Talvez o ele Cuejá entre com uma volte. escalação mais cautelosa e tal, né? Então é bem provável. O Flamengo a gente lembra, então, quarta-feira joga com o Atlético Paranaense, Copa do Brasil, jogo de volta das quartas de final, e domingo, Campeonato Brasileiro, Corinthians, lá em São Paulo. Perfeito? Bom, vamos falar agora de outro clube carioca que conseguiu um bom resultado na rodada, né? Não foi uma goleada igual o Flamengo, mas o Botafogo empatou com o Cruzeiro, um Fora de 0x0 casa. empolgante, né? 0x0 empolgante. 0x0 empolgante. Não tão empolgante por parte do Botafogo ali no início, né? Começou meio lento e tal, enfrentando uma forte equipe, que é essa do Cruzeiro, né? Tá na zona de rebaixamento hoje, mas acho que todo mundo entende aqui que é um dos candidatos a brigar na parte de cima da tabela. Sim. O Botafogo empatou 0 do Cruzeiro, teve a melhor chance do jogo, no modo de entender, com o Pimpão, né? O Pimpão que tá muito acostumado a perder gols decisivos ali na cara do gol, perdeu mais um ontem. E o Botafogo, naquele esquema que a gente conversava de toque de bola do Barroca, sem pouca produtividade ofensiva, mas ali acho que deu as substituições dele ali no final, né? Deram um choque no time e a equipe conseguiu 2, 3 Já tem contra-ataques, gente- encaixou ali já e tem conseguiu gente- quase sair com a vitória, né? Já tem gente reclamando do Barroca, né, cara? Não, É eu impressionante isso. acho que a corneta com relação ao Barroca nesse sentido são Torcedor injustas, né? brasileiro. Não dá. Um não tem amigo jeito. meu botafoguense até falou, por que o Barcelona, quando toca a bola de lado, o pessoal fala que é tática, é o tic-tac, o Botafogo não, toca a bola de lado é improdutivo. E o Botafogo conseguiu neutralizar o Cruzeiro, né? Que é o grande Cruzeiro ataque. venceu o Atlético 3x0 no meio de semana pela Copa do Brasil, né? No Clássico Mineiro lá, Sim. difícil. O Cruzeiro teve uma chance ali na cara do gol, uma ou duas, mas o Botafogo não correu grandes riscos durante o jogo, né? Eu acho que o Botafogo vai fazer um campeonato bem honesto, pra ser sincero com vocês. Tá em sexto agora, uma posição que eu acho que nenhum botafoguense imaginaria a essa altura do campeonato, né? Então, eu acho que dá pra gente imaginar, e até se a gente também for colocar dentro desse pacote de problemas do Botafogo, a questão dos salários atrasados, né? Já são 2 meses de salário atrasado, jogadores em protesto não estão dando entrevistas, não estão participando de ações de marketing do clube. Então, assim, a equipe foi Eu lá... não sei se é muito inteligente, né? Porque geralmente a ação de marketing é o que dá dinheiro pro clube, né? Mas eu não sei como é que funciona a distribuição lá. Se eles estão fazendo protesto, acho que eles não vão querer perder dinheiro, já não estão ganhando, eles vão perder, porque eles não vão acabar fazendo Mas talvez isso. de repente o clube feche uma ação nova, o jogador não participa e a ação não é fechada porque É não tem aquela jogador. história, tudo é uma conversa, né? É, um Tudo desenrolo. uma conversa. Tudo tem um desenrolo. Tudo tem um desenrolo. E acho que o Botafogo, fazendo um bom campeonato, acho que dá pra acreditar que a equipe, diferentemente de outros anos, né, vai fazer um campeonato sem sustos ali, né? E eventualmente pode até brigar ali por Beliscar uma Libertadores, já que tá Tem muita vaga muita mesmo. vaga agora, Tem né? ano que abre vaga. E tem, o Botafogo ainda disputa a Sul-Americana esse ano, vai jogar com o Atlético Mineiro, né? Então, assim, ainda pode eventualmente beliscar até um título internacional Quem aí, sabe? né? Quem sabe. Então, vamos aguardar. O Botafogo, próximo jogo da equipe alvinegra, Campeonato Brasileiro, domingo, às 11 da manhã, no estádio Newton Santos, contra o Santos. Grande clássico do futebol Outra brasileiro. pedreira. O Santos, que é atualmente o segundo colocado do campeonato. né? E Então, vejo, é outro time que vale destaque por estar jogando muito ofensivamente. Joga Sim, muito bonito o com o Santos. short Que de São Paulo. busca o jogo, o gol o tempo todo. Então O vai trabalho ser do o... São Paulo é muito bom. Vai ser um jogo difícil pro Botafogo aí. Jogando em casa, a gente imagina que a equipe tem um pouco mais de iniciativa, né? Então, que joga um pouco melhor e que conquiste essa vitória.
Perfeito, vamos falar agora. Rapaz, agora é derrota, né? O Vasco da Gama perdeu para o Grêmio no sábado, na Arena do Grêmio. É, a derrota com gosto de empate, no mínimo, né? Porque... Como é que é isso? É o Como é que é uma otimista, derrota com. É o otimista. Tá vendo cabeça o copo do meio torcedor- cheio ou meio vazio? Na cabeça do torcedor, não foi uma derrota justa, por conta de ter sido influenciado pelo VAR. E para a maioria das pessoas, seja torcedores, jornalistas e até especialistas em arbitragem, um erro do VAR, né? Uma anulação do gol Você baseado achou que no foi erro. falta do Rossi no lance? Então, olha, é um lance muito difícil, como eu tô falando aqui. Muita gente, até especialista, dizendo que não foi falta, que foi um lance normal, mas eu achei que o Rossi deu uma mãozada no jogador do Grêmio. E aquilo, na minha opinião, é falta. Ah, mas futebol é contato físico. É contato físico. Contato físico é um ombro a ombro, mas uma mão na cara não é mais contato físico. Então é um lance muito duvidoso. Mas o que fica de legal, apesar... Assim, se fosse uns jogos atrás, um tempo atrás, do Vasco jogar com o Grêmio lá, na cabeça do torcedor já era uma derrota certa. Então o Vasco conseguiu fazer uma atuação boa e abrir 2-0 no Grêmio, uma coisa difícil lá, jogando na arena do Grêmio. E o Vasco teve uma atuação consistente. Não foi uma derrota que todo mundo saiu de lá lamentando porque o Vasco jogou mal. O Vasco jogou bem e dá um alento aí para a sequência do campeonato. O Vasco... Atuação contra um time bom fora de casa. Sim, um bom time que é o time do Grêmio, que é outra equipe também que a gente imagina que se o Renato não resolver deixar o campeonato totalmente de lado, o campeonato brasileiro, é um time que a gente imagina que vai brigar lá em cima, né? Sim. Agora, o Vasco aproveitou bem, pelo que a gente pode acompanhar no sábado, aproveitou bem esse período mesmo com a derrota, né? Mas teve uma boa atuação, como você disse, né? Em outras épocas, num passado No primeiro recente. tempo o Vasco dominou. Seria, né? Enfim, mas o Vasco ainda carece de um centroavante, tanto que tem buscado a contratação no mercado. A gente até noticiou aqui na sexta-feira no Boletim Esportivo Diário que o Vasco estava fechando com o centroavante Thiago Marques, que é um jogador desconhecido do público. Jogou em clubes pequenos do Brasil, jogou no Juventude, estava no futebol coreano. Mas por enquanto essa negociação, apesar de ter ficado quase certa, ela deu uma esfriada talvez, porque é um jogador sem tanto peso, né? O nome dele, então a torcida fica naquela, vai contratar um desconhecido. Depois da saída do Max Lopes, é melhor que venha um cara sem muito peso mesmo. Né? Mas aí que tá, a diretoria tá tentando talvez não fazer nenhuma aposta, dar um tiro certo. Então pode ser que a do Thiago Marques não aconteça mais. Vamos aguardar os próximos capítulos. Não está descartada, mas pode ser que não aconteça mais. Mas carece ao Vasco com centroavante para ser titular. O Thiago Reis ainda é muito novo, muito cru, e o Vasco precisa porque tem jogado com o Valdívia como falso 9. Não que o Valdívia não tenha capacidade, ele consegue. Mas não é fica a faltando, não é a especialidade especialidade dele dele, também, ele é meia. Né? E vem cá, como é que tá aquela coisa daquela contratação do Vasco, daquele centroavante equatoriano lá da LDU? Não, ele não vem mais, foi pra China. Ele foi pra China mesmo? Ele foi descartado. É o que esteve mais perto, próximo de ser contratado pelo Vasco. Chegou a negociar mesmo, tá quase certo, mas acabou indo recebendo uma proposta da China, não tem como competir. Ele não tem que competir, né? Aí não foi deu pra lá. Pro Vascão. O Negócio próximo jogo do Vasco vai ser justamente o clássico contra o Fluminense, a partida disputada no sábado, às 11 da manhã. É um pouco atípico, né? As partidas às 11 da manhã tem sido domingo, comum, mas domingo, né? Do sábado, um pouco inexplicável esse jogo ser no sábado. Mas enfim, Vasco e Fluminense São Januário no sábado. E vai ter polêmica de lado de estádio, né? Ah, certamente. Até para o ímpar entre Vascaíno e Tricolor tem essa... não deixa de ser um jogo perigoso, fica até o alerta para os torcedores que quiserem ir, porque é clássico em São Januário, que é um ambiente... então não vai ter briga, vai ser Januário sim, mano. Um território um pouco hostil. Porque antes da parada da Copa, a América estava discutindo se mandariam esse jogo, se conseguiriam negociar para o jogo ser no Maracanã. No retorno do Campeonato Brasileiro, o jogo vai ser no Maracanã, obviamente, com o mando do Fluminense. O Vasco deve ter direito a 10% da carga de ingressos e deve ficar no lado leste. No lado leste não, no lado norte das cabines e não no lado sul. Acredito que seja isso. Porque antes da Copa América havia esse debate se esse jogo poderia ser jogado no Maracanã ou talvez até no Newton Santos, mas acabou que o Vasco agora vai mandar todos os clássicos em São Januário mesmo, né? A tendência é essa, né? Mesmo com o histórico recente de confusões também, a tendência é que aconteça isso. Bom, a gente falou que o Vasco vai jogar com o Fluminense que é o próximo assunto aqui do acréscimo. O Fluminense não jogou ainda na rodada do Campeonato Brasileiro, vai finalizar, vai jogar hoje contra o Ceará no Maracanã. O Fluminense que está passando aí por quase que uma reformulação do elenco, né? Muita gente saindo, muita gente chegando. Sim. Como é que tá a situação do Flusão aí, Felipe Luciano, para esse jogo de hoje contra o Ceará? Sim. Tem a saída do Luciano, né? Que é eminente saída do Luciano. E a chegada do Nenê, eu tava até pensando sobre isso. Eu acho que o Nenê consegue substituir o Luciano ali. Acho que ele consegue fazer a função que o Luciano fazia. É até uma coisa interessante, porque o Luciano é um atacante que ele não é nem um centroavante de ofício, aquele centroavante paradão,
E ele também não é um ponta, porque ele não é tão veloz assim. Como ele é canhoto, ele joga naquela região ali como segundo atacante pela direita. Sim. Fazendo um pouco dos dois. Bem próximo da área. Consegue ser ruim dos Exatamente. dois, Só né? que ele tem mobilidade. Hoje em dia ele tem muito mais mobilidade por conta da idade do que o Nenê. Mas O Nenê é canhoto também. O Nenê sabe jogar pela direita, rodando a bola pro meio. Só que ele não tem a velocidade. Mas em compensação, o Nenê tem mais chute que o Luciano, mais poder de finalização. Eu não sei se tem não, hein? E Hoje mais em dia, passe. Visão o também, Nenê né? bate mais falta passe. muito bem, pega muito bem na bola, cobrança de bola parada. Mas Você não chute perde- durante você não- o jogo, não sei. Você não perde muitos gols. Eu acho que o Nenê tem mais poder de finalização e mais passe. Então ele pode compensar essa mobilidade menor com passe e com Só chute. que agora serão dois jogadores sem tanta mobilidade, Ganso e Nenê. O Luciano marcava, o Luciano voltava. Conseguir recompor. Conseguia. Vamos Quem ver vai, como vai quem ficar. vai se prejudicar é quem tá do outro lado do... O na Ione outra Gonzalez, ponta. Vai ter que provavelmente. correr muito mais. O Luciano, ele não tá relacionado pra partida de hoje, justamente porque se ele jogasse, ele ia completar o Sete sétimo jogos. jogo. O engraçado é que passou a Copa América um mês e ele não conseguiu fechar essa negociação, né? Sim. É muito tempo pro jogador. Já tem uns 2 ou 3 jogos antes da parada pra Copa América que ele não vinha jogando. O destino mais Pra não provável, completar. caso ele saia mesmo do Fluminense, é o Atlético Mineiro, que é a equipe Sim. que está envolvida aí diretamente Sim. nas negociações. O Luciano, a gente lembra, pertence ao Leganés da Espanha, né? Ele Tá emprestado ao emprestado ao Fluminense, né? E quem pode sair também é o Pedro, né? Mais uma notícia de que tem outro clube de olho nele. Depois do assédio do Flamengo, agora é um da assédio Europa. da Rússia. CSK Moscou. CSK que costuma contratar jogadores Costuma, brasileiros, né? tem Tem Vitinho, uma tradição já. Wagner de jogadores. Love. Jogadores. Atacantes, no caso, né? Sim, tem uma tradição de dar uma Costumou garimbada fazer aqui, boas né? propostas. Então tende a vir uma boa proposta pro Pedro. E não sei se a diretoria vai conseguir segurar dessa vez. A Rússia, ela não chega a ser uma porta de entrada ali para os principais centros europeus. Não é exatamente esse tipo de lugar, né? Por exemplo, como é Portugal, como é, né? Holanda, exatamente. Mas ela disputa, dependendo tem clubes disputando, né? O Jogam uma Liga CSKA Europa. frequentemente disputa a Zenit. Champions. A diferença é essa, que os clubes da Rússia costumam disputar com mais intensidade as grandes ligas europeias do que clubes europeus. Engraçado, clubes o portugueses, por exemplo. O jogador se destaca na Rússia, por exemplo, a gente não fica sabendo tanto assim, né? Mas engraçado, às vezes se destaca na Ucrânia, que já é perto ali na região, e o cara. A Ucrânia é uma vitrine maior do que a Rússia. Porque por a exemplo. Ucrânia tem um histórico de- Shakhtar, né? O Shakhtar tem muitos brasileiros, tem um histórico, tem muitos brasileiros Não, e a e sempre história- tá disputando E a Ucrânia tem um a histórico Liga dos Campeões. de bons jogadores, né? De bons ucranianos. Os grandes times da União Soviética na época, os melhores jogadores saíam da Ucrânia. Ou daquela região da Iugoslávia depois ali. Os melhores jogadores dessas gerações saíam dali, dessa região da Europa. Bom, a gente estava falando também dessa coisa de reformulação do elenco do Fluminense e também a chegada do Muriel, né? Que provavelmente veio para ser Já titular, estreia né? hoje, Muriel? Eu não sei se ele estreia, acho que está relacionado, mas não deve começar como titular, não. Talvez na próxima partida e tal. Mas chega para ser titular, com mas chega certeza. para ser titular, né? É melhor que os outros dois goleiros que estão lá. E sobre o jogo de hoje especificamente, o Fernando Diniz falou que ele está acreditando que agora o time vai começar a transformar a posse de bola, o domínio em resultados, em gols, em de fato vitórias. O Fluminense tinha esse problema, oscilava muito, fazia bons jogos, mas não ganhava sempre. Muitas vezes fazia bons jogos perdendo. E ele falou que acredita que agora essa parada ele conseguiu organizar o time de uma forma que vai conseguir dar resultado. Vai jogar bem, vai jogar bonito, vai tocar bola, vai jogar pra cima, mas vai conseguir 3 pontos, vai conseguir marcar gols, que era o problema que o Fluminense tinha, não vinha fazendo gols, perdia muitos gols, fazia até muitos gols, mas perdia mais do que fazia, muito mais do que fazia. E acho que agora, pelo menos de acordo com o técnico, isso vai melhorar, vai mudar. Pode ser um bom começo com um adversário teoricamente mais fraco, que é o Ceará, pode ser um bom começo hoje. O Fluminense, a gente lembra, entrou na zona de rebaixamento porque o Cruzeiro empatou ontem com o Botafogo, então a vitória hoje para o Fluminense é fundamental para escapar aí dessa zona da Ganhando, degola. acho que já sai. Sim, ganhando já sai. automaticamente, independentemente de combinação de resultado. Sim, precisa vencer. Ganha e sai. Tem que Vai sair a da 11 zona pontos. da confusão. Quem diria o Pofechou, Vanderlei e Luxemburgo. Perfeito? Querem acrescentar uma coisa aí? Como é que... Não, por hoje é só. Tá bom? Tá bom. Como é que foi o seu final de semana? Seu final de semana quer falar alguma Sua coisa? atuação nas legal. redes sociais. Como é que tá a tua atuação nas redes sociais, nos aplicativos de Que relacionamento? legal, fiz o que o professor pediu e consegui sair com os 3 pontos. Saiu com os 3 pontos, né? Tá jogando bem? É isso, pessoal. Bom, vou ficando aqui. Mais um programa Acréscimos. A gente volta na semana que vem com toda a cobertura aí da rodada de final de semana do Campeonato Brasileiro e também falando da Copa do Brasil aí, da classificação ou não do Flamengo para a semifinal. Valeu, galera. Até a semana que vem. Um abraço. E lembrando que tem boletim esportivo diário, todo dia, menos que segunda-feira, aqui no Diário do Rio. Bem lembrado. Valeu. Tchau. Tchau, cara. Vai morrendo já. Lembrou o Tchau. bordão dele esse tchau. Tchau.
Vamos começar falando do Flamengo, rubro-negro carioca. Vamos, melhor, né? Melhor. Ah, foi engraçado. Não ficou não. É muito tosco.